Do bullying à jornada à liderança. Deixa eu te contar um pouquinho a minha história. Eu percebi que nesses anos todos do meu canal, eu não tinha trago ainda a minha visão esclarecida para você que está chegando agora, que está me acompanhando. Porque ela começou falando de autoestima e agora está falando de liderança. Bom, para mim tem tudo a ver. Mas eu gosto de dizer o óbvio, o dito pelo não dito, precisa ser esclarecido. E eu resolvi trazer esse ar mais comfy, mais descontraído, para você ver um lado que eu tenho, que na verdade ele tá ali, né? Em todos os âmbitos da minha vida. Então, para você que não me conhece, prazer, o meu nome é Bárbara Rodrigues. Atualmente, eu falo sobre liderança. Eu sou mentora de liderança, mas nem sempre foi assim. Bom, eu sou formada em letras, tá? Eu adoro, amo de paixão os livros, tudo que é clássico. Você pode ver nos meus outros vídeos que eu tenho assim uns livros, né, uma estante com livros, mas eu tenho muitos livros. E eu adoro, desde criança. Então, o universo dos livros é onde eu me sinto em casa. Eu tenho abstinência por ler, eu preciso ler. E livros clássicos, eu gosto muito dos clássicos porque eles sempre trazem uma visão de mundo que você não tem, assim, tanto nos contemporâneos, né? Todos você tem. Mas os clássicos, na minha opinião, são os melhores. Mas a gente não tá aqui para falar sobre livros, né? Está para falar sobre a minha jornada. Eu era uma pessoa, tá? Uma criança, uma adolescente. Não, vamos por parte. Quando eu era criança, eu era uma criança muito vívida, tá? Feliz e cheia de energia, com reflexões profundas, do tipo, o que eu vou deixar pro mundo? Isso com 5 anos de idade. Só que eu cresci, virei uma adolescente, e essa adolescente, dos meus 11 anos até os meus 15, sofreu muito com bullying. Um bullying pesado por causa da minha aparência. E eu tive que lidar com muitas situações de insegurança. Aquela criancinha que tinha toda a energia de um bonde, que não tinha vergonha de nada, que era uma líder nata, foi se apagando, foi murchando. E foi bem icônico na minha vida o ritual de esmurrar o espelho enquanto eu chorava e perguntava: Deus, por que que você me fez tão feia? Por que que eu tenho que passar por essa situação? Né? Mas eu tinha um pouquinho de rebeldia ali e eu sabia que aquela situação não definiria a minha vida, tá? Que era só algo que eu estava passando. Mas era algo muito complicado, tá? Era muito complicado porque nem conseguir falar em público eu não conseguia. Eu lembro de uma situação bem memorável em que eu deixei de comer, porque eu tava sozinha, eu tava morrendo de fome, mas eu não conseguia ficar nos lugares sozinha, porque eu achava que as pessoas iam falar de mim. Aí passei por algumas agressões físicas, tudo isso por causa da minha aparência. Então, imagina, uma adolescente que tem problemas com a sua imagem. Qual é o diálogo que ela vai ter para si mesma? E foi assim, nesse cenário, que eu passei grande parte da minha vida. Só que a espiritualidade sempre me acompanhou. E eu falo espiritualidade porque espiritualidade é diferente de religião. Religião é uma doutrina que você segue e pode ter diversos nomes. Mas espiritualidade é aquilo que você reconhece como algo maior. O que criou a vida? Então, assim, primeiro valor. Aqui, neste canal, que é a minha vivência, eu não acredito, tá, em Big Bang, essas coisas. Eu acredito em Deus. Não tô nem aí pra a forma que você nomeia, tá? Pode ser o universo, você pode acreditar em Buda, pode acreditar no que for. Mas existe uma força maior que precisa conduzir a nossa vida. Que precisa fazer sentido. É o tal do propósito. O propósito, eu também acredito que propósito não é que você precisa encontrar. Você precisa criar esse propósito.
crie o seu propósito, tá? E nesse criar o seu propósito, no fazer e fazer, você encontra o significado da sua vida. Aquilo que você foi chamada, que só você foi chamada a fazer. Então, desde pequenininha, lá dos 5 anos, que eu ficava me perguntando, mas como que eu vou somar para o mundo? Como as pessoas vão lembrar do meu nome? Eu não fazia ideia do que ia acontecer comigo. E foi aí que entrou, não aí, né? Lá com os 12 anos, que entrou a minha primeira promessa com Deus. A minha primeira promessa com Deus foi assim: olha, independente do que eu tô sofrendo aqui, com a minha imagem, estão me chamando de feia. Aí veio uma reflexão muito linda, que eu falava assim: não é porque todo mundo tá me dizendo alguma coisa que eu preciso ser essa coisa, né? Se todo mundo disser que eu sou uma pessoa ruim, então eu sou uma pessoa ruim? Se todo mundo me disser que eu sou X, eu vou ser esse X? Mesmo sabendo que, na verdade, eu sou Y, tá? Então, essa reflexão me levou a fazer o primeiro propósito com Deus, que era: aconteça o que acontecer, ninguém vai ditar o meu valor. Segura aí que você vai entender. Feita essa primeira promessa, passaram-se alguns anos, adolescência, problema com imagem, fiz terapia, eu acompanhei minha psicóloga maravilhosa, se não tivesse com ela, não sei como seria a minha vida, mas lá foi 20 anos, antes disso, né, eu já tinha feito um segundo propósito com Deus, que é assim: independente de quanto eu sofra, Senhor, tira da minha vida, se não for aquela pessoa, tá, que vai ser o amor da minha vida, que vai construir comigo laços sólidos. Independente de quanto eu sofra, se não for para eu ter um relacionamento sério, eu não quero, tá? Pé no peito. E aí eu fiquei solteira até os 20 anos. Enquanto as minhas amigas tudo saía, e aí eu já tinha um complexo, né? O complexo da menina feia. Aí parecia que tudo tava me dizendo: olha, realmente, você é feia e é por isso que ninguém aparece na sua vida. E foi assim por um bom tempo. Até que veio o meu amor, o Everton, que a cada dia ele me mostra o quão importante é você se dedicar, de fato, às coisas que você quer. Porque eu queria muito ele. Eu queria muito um companheiro, um amor. Eu acho que nessa parte aí eu era bem romântica. Ninguém nunca viu esse meu lado. Mas internamente falando, eu ansiava, eu rezava por isso. Muito, muito, muito. E quando ele veio muito melhor do que eu imaginava, né? E ele se mostra isso. Ao passar dos anos, isso se confirma, essa promessa com Deus se confirma. Mas eu tive que pagar o preço e muitos anos tive que lidar com essa insegurança. E aí chegamos à terceira promessa, que tem tudo a ver aqui com o canal. A minha terceira promessa foi que eu saí do CLT para empreender. Empreender no quê? Nem eu sabia. Essa é a verdade. E por isso que o começo do YouTube aqui, eu já contei a minha história, foi que eu queria partilhar esses ensinamentos sobre autoestima que mudaram a minha percepção de vida. Como eu saí de uma pessoa super tímida para ser uma pessoa confiante, que todo mundo acha que eu sou a senhora coragem, que eu não tenho medo de nada. Ai, gente, vocês não sabem os perrengues que eu passei, as coisas que eu tive que passar e dar a cara a tapa. Então é por isso, existe uma jornada. E eu comecei no YouTube falando sobre isso, sobre autoestima. Você pode ver os meus vídeos antigos, que eu não vou apagar nada. Tudo que eu fiz tá ali. Tudo ali é minha história. Então, quando eu saí do CLT, eu passei 10 anos trabalhando com marketing, onde eu também virei coordenadora de equipe. E tudo é uma orquestra sinfônica que eu me emociono. Sério, eu fico muito feliz por entender. É o tempo de graça. Você só entende depois que passa.
E lá, né, nessa situação, 10 anos trabalhando, eu resolvi, veio no meu coração, veio surgindo uma certeza de que eu precisava fazer algo mais, eu precisava transbordar e levar a minha mensagem para o mundo. Então, quando eu tomei essa decisão de sair desse meu emprego fixo, não tinha garantia nenhuma, tá? Não vem com essa coisa que tinha certo. A minha única garantia era o apoio do meu marido. E mesmo se ele não tivesse me apoiado, eu teria saído. Porque essa conversa, essa promessa era com Deus. Se ele honrou a minha visão quando eu tinha 12 anos e eu passava por toda aquela situação, consegui construir uma autoestima inabalável. Eu e ele, tá? Consegui passar por isso. Depois, a minha segunda promessa foi ter um amor. Primeiro, o amor comigo. Depois, o amor com esse parceiro. Então, que veio o Everton. Honrou e tá honrando até hoje. Essa terceira promessa, eu não sabia. Tinha a ver com o meu profissional. Só posso fazer o quê? Confiar. E foi isso que foi me levando, né? Tanto que eu só partilhei essa visão com meu marido, ele me apoiou muito, ele falou, é isso aí, amor. E eu saí. Nessa época que eu saí, como eu disse para você, eu não sabia o que eu ia fazer. E foi então que, falando sobre autoestima, falando sobre imagem, sobre comunicação, começaram as pessoas a me procurar porque sabiam que eu era líder de equipe e eu fazia meu trabalho muito bem. E eu gostava muito disso. E eu vi um padrão, que agora é a nomenclatura, mas autoestima, espiritualidade, comunicação, tudo se converge em liderar. Liderar a si mesma, para depois conseguir influenciar os outros. E aí eu mudei. Ai, Bárbara, você mudou seu assunto? Não, não mudei meu assunto, bebê. Olhe direito que você vai ver. O padrão está aí. E tudo que eu dizia antes, eu continuo dizendo. Só que agora é diferente porque eu entendi que eu precisava direcionar para outras pessoas que impactavam a vida de outras pessoas. Conscientemente, né, concretamente, elas estavam influenciando a vida de outras pessoas. E essa transformação aconteceu. Então, quem sou eu para podar o que Deus está me mostrando para ficar fixa? Não vou ficar fixa. Aí, qual que é o meu diferencial? Né? Que a gente tem que falar sobre isso. Eu percebo que, quando vai falar sobre liderança, todos os canais, né, as pessoas que eu acompanho, que eu vejo, eu participei, sim, de mentorias de liderança, cursos de liderança, é tudo muito empresarial, tudo muito... Fala assim, né? Ai, você precisa ser uma líder mais humana. Mas o que significa ser uma líder mais humana? É tudo muito, como eu disse, impessoal, empresarial, engessado. Então, a proposta aqui no meu canal é trazer a verdade da liderança como um estilo de vida. E esse estilo de vida sou eu. Então, o que eu acredito? Eu acredito que o conhecimento é muito importante, mas esse conhecimento ele precisa ser aplicado. É a sabedoria. Cá estamos nós. É a vivência, é o skin in the game. Como que é no dia a dia, tá? Como que é esse conhecimento aplicado? Não só ser uma obesa intelectual. Eu fiz isso, meu segundo vídeo no canal, e eu continuo acreditando em tudo aquilo que eu falei. Tá? Primeiro que eu devia ter falado, a fé. A fé é o que deixa tudo mais bonito. Que deixa mais bonito, não que deixa mais fácil. Porque as decisões que Deus vai colocar na sua vida, essas decisões vão ser difíceis. E aí eu quero ver se você realmente tem coragem. Aí vem o povo me elogiar. Ai, Bárbara, você tem coragem. É? Eu só tô pagando o preço da visão que Deus me deu. Coragem todo mundo tem que ter, né? Mas aí é outro assunto. A beleza. Eu acredito sim que tudo comunica. E o belo, ele traz a harmonia. Por isso que eu gosto tanto de clássicos. Por
Por isso que eu gosto tanto de literatura, artes, teatro. Eu adoro. Você precisa elevar o seu senso para trazer beleza na vida de outras pessoas. Só a sua imagem, ela já está comunicando. E por que não comunicar o belo? Que o belo vem de Deus. São coisas que eu acredito. E também a liderança, ela é disciplina. Não tem milagre aqui não, tá? A promessa de que você vai ser incrível e maravilhoso, se você não aplicar nada do que eu venho ensinando, nada que eu vivi na minha pele e que tem agora as minhas alunas também, se você não aplica nada disso, desculpa. Eu não sou Jesus, eu não vou fazer milagre. E até Jesus, na Bíblia, ele falava para a pessoa, você quer? Faz isso ao cego. Vai lá, lavar o seu olho lá. Passou lama, ele podia na hora. Mas não, vamos ter uma ação, né? Vamos ter uma ação. E aí você quer milagre. Não tem milagre aqui, não. Disciplina. Bora fazer, bora fazer. Tá? Então são algumas coisas que eu acredito e que vem essa mudança na minha vida acontecendo. Não é só coisa fácil, não é só coisa fácil. Mas eu não vou ficar me lamentando, porque também é um viés meu a prosperidade. Que eu já falei no canal aqui e vou continuar trazendo. Então, para cunhar esse vídeo, para não ficar muito gigantesco, seguinte, eu resolvi que eu vou continuar trazendo os meus conteúdos técnicos, uma vez aí na semana, não vou falar que dia, tá? Mas uma vez na semana um conteúdo técnico. E outro, esse aqui, mais conchego contigo, falando do meu diferencial, que na verdade é uma visão que une literatura. Então eu vou trazer, sim, livros, não só livros técnicos, mas literatura. Falar sobre comunicação, moda. Falar sobre Deus, sobre visão. Aquilo que realmente faz a sua vida valer a pena ser vivida. E não só a técnica, a performance e o resultado. Gente, calm down, tá? A Gen Z está sendo muito criticada porque eles têm uma outra visão, né? Uma visão que nós... às vezes eu me perco, tá? Se eu estiver falando errado, mas os millennials, porque eu tenho 30 anos, a gente ficou o quê? A geração burnout, como as outras também, né? Quer fazer muito, e agora tá se perdendo da sua essência. O meu propósito aqui é, na verdade, transbordar, tá? Então, se esse canal se transformar, tá tudo certo. Tá tudo bem. Porque eu não vim aqui para ficar estagnada. Se você começou me acompanhando lá sobre autoestima, eu ainda falo sobre autoestima. Só que com um plus para transbordar na vida de outras pessoas. Seja muito bem-vinda se você quiser ficar. Seja acolhida nessa família. Eu gosto muito da troca, da conversa. YouTube, eu adoro você, porque aqui eu posso falar. Nas outras plataformas é tudo muito rápido, Não, eu gosto de falar. Tá vendo? Tô aqui falando já 20 minutos sem parar. E talvez as visualizações elas não sejam tão grandes, né? Mas eu não tô nem aí. Porque meu propósito é com Deus. Não é com o algoritmo. Pá, explodiu a mente agora. Explodiu até minha mente. Então, nesse formato agora, vamos trabalhar assim? Um vídeo técnico. Um vídeo mais técnico. E o outro, assim, mais conf. Desabafos da Bárbara, os desvaneios da Bárbara. Pra gente trocar essa visão de mundo. Eu trazer um tema mais leve, porque a vida, ela é esse... Eu ia falar uma palavra, mas eu nem sei se existe. Mas essa... Não sei explicar. Essa coisa gostosa, que não precisa ser tão rígida, sabe? Vamos curtir mais e ampliar as coisas. Vamos falar as coisas com profundidade? Então, estarei aqui 2 vezes na semana. É o meu novo propósito, com um vídeo técnico e um vídeo leve. E se você está me acompanhando, eu quero sim criar uma geração de líderes que sejam mais vivas. O que é viva, Bárbara?
desconectado com a sua verdade, com a sua essência. Nada de burnout, nada de doenças aqui não, porque a gente é um povo feliz, mais vivas, mais influentes. O que é ser influente? Pela minha vivência, minha experiência, a minha verdade, ela se mostra em atos. E esses atos são passados para as outras pessoas. As outras pessoas veem verdade e elas decidem de bom grado me seguir. Fazer o que eu peço, porque realmente peço com o coração e não só mandando, tá? E, em terceiro ponto, ser memorável. O que é ser memorável? Aquela Bárbara, de 5 aninhos, ela queria ser lembrada. Transbordar no mundo. Eu quero que você transborde no mundo. Que as pessoas não consigam esquecer você. Porque você tem algo mais, que elas nem sabem explicar. E muito disso é a sua energia. Então, é para isso que eu vim, tá? Independente de números, independente das minhas falhas, dos meus erros, eu estou aqui com você. E eu estou muito empolgada para essa nova jornada. Um beijo. E a gente se vê, protagonista.